no yu kara Yamato no yo. Yamato no yu kara América yo. América yu kara Yamato no yo. Tem alguns pesquisadores que eles focam muito na ideia de mostrar Okinawa e Japão como tendo uma origem em comum, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esses estudos. Isso essa ideia aí, né? Até vou colocar aqui, tá? O que vai acontecer? Que eu acho importante, né? Pode colocar. Esse é o grande mestre, tá? O Ii Hafuyu. Ele é o pai dos estudos okinawanos. Então, ele é dessa geração que são as primeiras pessoas que começam a ir para o Hondo, né? Para as ilhas principais, para estudar, né? O da foto ao lado aqui é o Higaonna Kanjun. Também ele é um acadêmico, né? Assim como o Madikina Yasutsune, né? Não, Yasutsune é a leitura japonesa. Madikina Anko, né? Eles são uns pesquisadores, mas o Ii Hafuyu, ele é o que nós vamos centrar um pouquinho nessa questão aí sobre Okinawa e Japão, tá? Então, o que vai acontecer? O Ii Hafuyu, e até tem textos acadêmicos, né, que acabam fazendo resenhas, ele está sendo muito revisitado, mas não tira a importância dele, né? Talvez se ele não tivesse proposto a fazer os escritos, nós teríamos quase nada, né? Ou teríamos, enfim, estudos pós mesmo, que seria a visão do que chega do Ocidente, né? O Ii Hafuyu, ele está vivendo naquele momento de transição, então o foco dele é outro. Enquanto hoje a gente talvez pensa muito mais nessa questão de como se aproximar de outras culturas, né? Como entender outras identidades, o Ii Hafuyu, ele está ao contrário, ele está na época dele, ele está focado em falar, poxa, mas peraí, o Chinaguchi e japonês e Nihongo, eles têm alguma coisa semelhante, em comum, né? E aí ele vai focando nessas semelhanças, né? Por exemplo, eu até comento com muito, né? Aí ele vai achar uns textos lá, ele vai ver Tsumuri, cabeça, lá no período, se eu não me engano, Heian. E aí ele viu isso e falou, nossa, mas quando a gente fala algumas palavras e o Chinaguchi quer com aburá, por exemplo, fica andar, então Tsumuri vira Chiburu. Aí ele começa a perceber, e realmente isso faz muito sentido, né? Óbvio, não dá nem para discutir. Kamun, por exemplo. Kamu, em japonês, é morder. Kamu e o Chinaguchi é comer, né? Se a gente fosse pensar na filologia, a primeira coisa que você faz é morder antes de comer. Depois você mastiga, mesmo em português. Você morde, depois você mastiga, depois você engole. O tabeiro seria o quê? O processo inteiro, né? E aí o Ii Hafuyu vai tendo essas sacadas maravilhosas, né? Só que ele está o quê? Numa gestalt, né? Naquela ideia do espírito da época, tá? Então, a gente usa muito em literatura esse termo. Em história, a gente toma muito cuidado. Mas eu, como sou contador de história, não sou historiador, eu tenho licença poética para falar. Na Gestalt, o espírito da época, ele começa a perceber, nossa, então Okinawa tem ali um proto-japonês, né? Aí ele pega alguns livros, né? E ele vai estudar o Omorososhi, que seria o Manyosho, né? Manyosho, que eu acho que é a compilação de haikais, né? E Okinawa tem o Omorososhi, que seria uma compilação dos ryukas, né? Isso. E aí o que vai acontecer dentro disso? Ele vai começar a perceber, nossa, tem aqui um termo que foi usado por tal, né, monge japonês, né?
Inclusive a palavra Akonarra, não é ele, não lembro agora quem escreve, mas aí os historiadores vão falar, não, Liu Qiu é um nome chinês, é de Liu Shu, mas Okinawa foi citado, né, na vida de um monge, eu não lembro agora, mas estava escrito Akonarra, então provavelmente a gente vai japonesar isso, o termo e vai chamar de Okinawa. O Irafuyu também faz, né? Era o espírito da época. Tentar se aproximar ao japonês, ao Nippon Jin, né? Sim. Fazer uma parte assim, quando a gente não consegue mudar, às vezes, a gente muda as palavras, né? Igual o negro, né? A gente não conseguiu embranquecer, né? Assim, eu estou falando na época ali do período imperial, depois da abolição. Então, o que os caras fizeram? Criaram eufemismos para se referir à população. E aí foram criando níveis de nuances da pele, né? Quer dizer, porque achava que era ofensa. Em Okinawa, a gente tem algo parecido aí da ideia mesmo nessa ideia de que, olha, a gente tem um passado em comum, nós temos algo que nos indica que nós também somos japoneses, né? E aí em 1903, eu vou me estender um pouquinho, mas em 1903 teve uma feira ali, né, de variedades, e colocaram, né, a pessoas, enfim, da Coreia, de Taiwan, né, e queriam colocar o Tinanchu ali, como se fosse assim, ó, o nosso império chegou nesses cantos. E os Utinanchus, eles acabaram, inclusive, se posicionando que, não, pera lá, nós somos japoneses, né? Então, é interessante também de pensar que às vezes sofrendo as mesmas coisas, né, de opressão, mas que às vezes houve também essa possibilidade aí dos próprios Utinanchus, né, às vezes acabarem fazendo assim coisas que hoje a gente pensa, poxa, mas em vez de estar do lado do pessoal e falar, não, tira todo mundo ou fica todo mundo, né, mas era o espírito da época, né, era uma tentativa ali das pessoas se incluírem, né, nessa sociedade japonesa. Sim, né? Bastante interessante essa questão.